A cada ano que passa, o futebol brasileiro repete os mesmos problemas e discussões, sempre com clubismo e soluções rasas. O calendário é uma discussão que se repete há anos, passando por protestos do Bom Senso Futebol Clube, reclamações de técnicos, clubes com poucos jogos e muito mais. Porém, mesmo com anos de crise, somente agora, com a gestão de Samir Chaud na CBF, as coisas prometem se resolver. No vídeo de hoje, apresento uma proposta completa de calendário para 2026, que dentro do possível resolve os problemas da atual temporada, contando ainda com uma proposta de um vídeo passado. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Para começar, temos aqui o calendário do ano de 2026 completo. Antes de entrar nos temas, o primeiro desafio já aparece na tela. Montar um calendário ideal, entre aspas, com uma montanha de datas FIFA, cheias de jogos inúteis e caça-níqueis. A Copa do Mundo, voltando ao meio do ano, foi prolongada em relação a 2018, o que também atrapalha. O primeiro ponto não pode ser outro, os estaduais. É uma pauta sempre cercada de egoísmo e narcisismo, com torcedores de clubes grandes defendendo a súbita extinção dos campeonatos. Porém, a verdadeira solução é a redução de datas, como o presidente Samir Chaud já anunciou. É um passo importante e necessário, mas que em 2026 esbarra em outro problema. Para a atual temporada 2025, a CBF achou uma boa ideia deixar os estaduais intocáveis e levar a temporada até 21 de dezembro. O Brasileirão deve acabar na semana do Natal, e isso se nenhum clube do Brasil chegar na final do Intercontinental em dezembro. Mais um grandioso feito da gestão espetacular de Edinaldo Rodrigues, o pior presidente da história da CBF. Pois bem, olhando de novo para o calendário lotado de datas FIFA, a solução é uma só: padronizar os estaduais, de norte a sul. E o procedimento seria simples, todos os estaduais com 16 clubes, em 2 grupos de 8 equipes. Jogando em turno único de 7 jogos, os 2 melhores avançando para a semifinal e os 3 piores de cada chave rebaixados. Aqui simulei apenas 3 competições, mas o formato poderia ser encaixado em praticamente todo o país. Em estados que não possuem 16 equipes, poderia haver uma adaptação, sem problemas. Nos mata-matas, jogo único na semifinal e na grande final. Assim, os estaduais se tornariam uma legítima pré-temporada, mantendo o valor histórico e sem atrapalhar o restante do calendário. Com isso, os estaduais contariam com apenas 9 datas em tiro curto, de 18 de janeiro a 15 de fevereiro. Acabariam antes mesmo da pré-Libertadores, que em todo ano conta com 2 times do Brasil. Passando brevemente pela Supercopa do Brasil, que já é uma realidade consolidada, seria necessário um pequeno atraso na competição em 2026. Por conta do calendário estrangulado de 2025, a Supercopa teria de ocorrer em 7 de março, bem depois do início da temporada, mas sem ameaças à sua realização. Chegando nas competições sul-americanas, há um problema que deixa o calendário brasileiro ainda mais caótico. E esse problema está na Copa Sul-Americana, com a fase de playoffs, criada em 2023. No entanto, existe uma solução. Como as datas da Libertadores e da Sul-Americana são iguais, vamos facilitar a legenda. O logo da Libertadores será usado para identificar ambos os torneios, enquanto a logo da Sul-Americana aparece apenas para a fase de playoffs e para a grande final. Feito isso, temos a Libertadores começando em 18 de fevereiro para 2 times do Brasil, com a pré-Libertadores. A fase de grupos teria início na data base de 7 de abril, terminando em 27 de maio. As oitavas de final em agosto, as quartas em setembro, semifinal em outubro e a grande final em 28 de novembro. Para a Copa Sul-Americana, quase a mesma coisa. Como os brasileiros entram direto na fase de grupos, o início se daria na data base de 7 de abril, como a Libertadores. As datas são as mesmas que mencionei há pouco, com apenas 2 mudanças. Os playoffs em 29 de julho e 5 de agosto e a grande final em 7 de novembro. Chegamos agora para o Brasileirão, um dos pivôs desse vídeo. O principal desafio é trazer a última rodada de volta ao normal, para o começo de dezembro, sem conflitos com a Copa Intercontinental da FIFA. Em 2024, apresentei no canal um modelo para criar a Série E, uma sexta divisão, além de uma completa reformulação nas demais séries. O vídeo está passando no card, e depois daqui você pode conferir e entender melhor essa super proposta. De maneira breve, vamos mesclar os conceitos aqui nesse vídeo do calendário. E lembrando, como esse vídeo foi feito em 2024, os clubes de cada divisão equivalem ao ano passado. Pois bem, o Brasileirão de 2026 poderia começar no dia 22 de fevereiro, último domingo do mês. Seriam 15 rodadas até a pausa para a Copa do Mundo, com o último jogo em 31 de maio. O retorno ocorreria em 22 de julho, com o primeiro turno acabando em 9 de agosto. O segundo turno teria início em 16 de agosto, com a última rodada do campeonato marcada para uma quarta-feira, em 2 de dezembro. Nada de jogos na semana do Natal, normalizando a situação do Brasileirão, e ainda não acabou. Virando a grande loteria do futebol brasileiro nos últimos anos, a Copa do Brasil hoje em dia é um dos principais problemas do calendário. Para 2026 será preciso tomar uma medida drástica, acabar com jogos de volta em todas as fases. Todo mata-mata em jogo único, da primeira fase até a decisão.
Você deve estar questionando essa medida, mas o motivo dela é simples. Atualmente, a Copa do Brasil ocupa 13 datas no calendário, e mesmo para um time que entra na terceira fase, pode ocupar até 10, caso ele seja finalista. Olhando novamente o calendário, está bem claro que não cabem 13 datas para a Copa do Brasil, de maneira nenhuma. Adotando jogos únicos de ponta a ponta, a competição teria apenas 7 datas, o que se encaixa de forma bem justa no calendário. Como os times da Libertadores entram na terceira fase, a primeira fase poderia ocorrer em 18 de fevereiro, sem problemas. A segunda fase em 8 de março, um fim de semana. A terceira fase já com os times da Libertadores em 22 de abril. E as oitavas antes da Copa do Mundo marcadas para 13 de maio. O retorno seria em 26 de agosto, com as quartas de final, enquanto a semifinal estaria marcada para 28 de outubro. Por fim, a grande decisão ocorreria em 6 de dezembro, após o término do Brasileirão, um verdadeiro encerramento da temporada no país, com chave de ouro. E por falar em encerramento, não podemos esquecer da Copa Intercontinental da FIFA, ou simplesmente Mundial de Clubes, afinal continua tudo sendo a mesma coisa para o torcedor brasileiro. Enfim, considerando que um clube do Brasil pode jogar até 3 vezes na competição, as datas estão colocadas na mesa. O Mundial começaria em 9 de dezembro, teria a semifinal no dia 12 e a grande final contra o Europeu em 16 de dezembro. Sem jogos do Brasileirão em conflito com o Mundial, como vai ocorrer em 2025. Por fim, não podemos esquecer da Recopa Sul-Americana, que desde 2019 conta sempre com um time brasileiro. E como atuais campeões continentais, os dois envolvidos nunca disputam a pré-Libertadores, tendo vaga direta na fase de grupos. Com isso, a Recopa poderia ser disputada nos dias 4 e 11 de março. Na imagem, ela está ocupando os dias 5 e 12, mas apenas por uma questão de encaixe. E assim temos o calendário finalizado para 2026. Dentro do possível e ainda longe do ideal, esse é o melhor caminho para a temporada que vem, driblando problemas e os erros de 2025. E na pior das hipóteses, um clube chegando em todas as finais e disputando todos os torneios faria no máximo 73 jogos no ano. Porém, sabemos que isso é praticamente impossível, afinal nem o Flamengo de 2019 ou o Palmeiras de 2022 chegaram a tal proeza. Agora vamos às ponderações sobre esse calendário. Com essa proposta apresentada, embora não se chegue ao modelo ideal, alguns problemas cruciais já seriam resolvidos. Porém, o excesso de datas FIFA continua sendo uma pedra no sapato, que nem Samir Chaud ou qualquer milagreiro poderiam dar jeito. Olhando para o calendário inicial, apenas com as datas FIFA, já temos uma dimensão do excesso. No mundo ideal, 3 períodos estariam de ótimo tamanho, um para cada trimestre do ano, data FIFA em março, junho e novembro. Não há a menor necessidade de uma data FIFA ocupando um período tão grande em setembro e outubro, ainda mais em um momento de ressaca da Copa do Mundo. Só essa data FIFA ocupa quase 3 semanas, com 16 dias. No total, somando as demais datas FIFA, chegamos a 43 dias no calendário ocupados por amistosos caça-níqueis, com pouquíssimo valor esportivo. E somando com a Copa do Mundo prolongada, temos 82 dias comprometidos com jogos de seleções, um número completamente exagerado. Retirando esse estorvo desnecessário do calendário, a diferença é nítida. Poderia ser um breve período de descanso para os clubes, antes da reta final da temporada. Ou até, melhor, as rodadas do Brasileirão marcadas para os fins de semana das finais da Libertadores e Sul-Americana poderiam ser antecipadas para essa folga. Com isso, não haveria qualquer problema de realocar jogos dos times envolvidos nas decisões. E tocando nesse ponto, a realidade de 4 datas FIFA nos obriga a uma questão polêmica. Os clubes brasileiros envolvidos em finais continentais teriam de fazer um jogo dentro da data FIFA, justamente a partida realocada por conta da grande final. O segundo ponto envolve o início da temporada. Graças ao calendário de 2025, se tornou uma missão difícil, afinal os jogadores também são humanos e merecem férias dignas. Seria preciso balancear um calendário sensato e descanso à altura. No plano inicial, minha ideia era que a Supercopa abrisse a temporada em 31 de janeiro e os estaduais se iniciassem apenas em 3 de fevereiro. No entanto, como vimos até agora, não houve a menor possibilidade desse sonho, que de fato seria o ideal. 18 de janeiro foi a data mais tardia possível para a abertura do futebol em 2026. Antes do calendário na prática, vamos para a terceira e última ponderação. Os playoffs da Sul-Americana foram um golaço da Conmebol, mas viraram um problema dentro do futebol brasileiro. Isso porque a incrível gestão de Edinaldo Rodrigues achou que o calendário é uma bet, resolvendo apostar todo ano que nenhum clube do Brasil jogaria os playoffs. Assim, jogos do Brasileirão são marcados para as datas dos playoffs, o que depois sempre dá errado. A CBF é forçada a adiar 2 ou até 3 partidas em uma ou mais rodadas, deixando o Brasileirão cheio de buracos. Com o modelo que apresentei aqui, esse problema foi superado. Consegui encaixar 2 datas exclusivas para os playoffs da Sul-Americana, evitando que jogos do Brasileirão sejam adiados. E se nenhum brasileiro jogar essa fase, algo bastante improvável, as datas se tornariam uma folga no calendário, um respiro estratégico e bem-vindo no meio da temporada. Agora sim, depois de tanta explicação e tantos conceitos, é hora de mostrar o calendário na prática para 3 clubes.
Imaginemos a seguinte temporada para o Flamengo, com essas campanhas. Assim ficaria o calendário do Mengão para 2026, olhando para as competições, e colocando agora os adversários, misturando um pouco de tudo apenas para ilustração. No total, o Flamengo faria 66 jogos na temporada, um número mais aceitável, sem passar das 70 partidas. Viajando agora para São Paulo, chegamos ao Palmeiras, essa temporada para imaginarmos e colocarmos no papel. Feito isso, o mapa das competições seria esse, e aparecem também os adversários na tela. Somando todos os jogos, o Verdão entraria ainda menos em campo, com 61 partidas, realizando um dos maiores sonhos do técnico Abel Ferreira. Vale destacar o começo da temporada. Após uma eliminação hipotética na primeira fase do Paulistão, o Palmeiras contaria com sua primeira folga no calendário, sem jogos estrangulados. Por fim, vale mencionar ainda o Grêmio, como terceiro exemplo. Aqui, a temporada que foi proposta para um imortal, sem maior sucesso. Colocamos o mapa das competições gremistas na mesa e os adversários a serem enfrentados. O número de jogos seria o mesmo do Palmeiras, entrando em campo 61 vezes. Com o principal do vídeo superado, não podemos esquecer das outras 5 divisões propostas no vídeo do ano passado. A Série B contaria com 22 clubes, com 42 rodadas e mantendo o número de 4 acessos e 4 rebaixamentos. Mas para combater as manipulações de resultados, a segundona contaria com playoffs para acesso e rebaixamento. No calendário, a Série B teria suas 42 rodadas entre 25 de fevereiro e 29 de novembro, mantendo a tradição de acabar antes da Série A. Os playoffs de acesso, com semifinal e final, ocorreriam nos dias 2, 5, 9 e 13 de dezembro. Já os playoffs de rebaixamento ficariam marcados para os dias 5 e 12 de dezembro. Na Série C, as mudanças seriam um pouco mais profundas. Ocorreria um aumento de 24 clubes, e no mundo ideal seria em pontos corridos, com turno e retorno. Mas nesse mundo ideal não existem casas de aposta, e nem apostadores querendo manipular jogos. Com isso, seria necessária uma divisão em 2 grupos de 12 equipes, também contando com playoffs de acesso e rebaixamento. 4 equipes iriam subir para a Série B, enquanto os rebaixados para a Série D seriam 8, dobrando o número. No calendário, 34 jogos na primeira fase, ocorrendo entre 25 de fevereiro e 1º de novembro. As finais entre líderes de cada grupo nos dias 8 e 22 de novembro. A semifinal dos playoffs de acesso seria nos dias 7 e 21 de novembro, e as finais em 28 de novembro e 5 de dezembro. Já as 4 datas dos playoffs de rebaixamento seriam nos dias 6, 20 e 27 de novembro e, por fim, no dia 4 de dezembro. Para entender o número de jogos, confira o vídeo completo sobre a Série E quando acabar por aqui, sem esquecer de deixar seu like e de se inscrever no canal. Passando pela Série D, seriam 80 clubes divididos em 5 grupos regionalizados. As 5 chaves vão passar na sua tela, e eu volto na sequência. Como puderam notar, os playoffs para acesso e rebaixamento seguem necessários. A primeira fase contaria com 30 jogos para as equipes, disputados entre 25 de fevereiro e 25 de outubro. As semifinais seriam disputadas em 1º e 8 de novembro, e as finais nos dias 22 e 29. Já os playoffs de acesso ocorreriam em 31 de outubro, 7, 21 e 28 de novembro, e os jogos finais em 5 e 12 de dezembro. Os playoffs de rebaixamento em fase única ocorreriam em 20 e 27 de novembro. E antes de qualquer coisa, os jogos marcados para sexta-feira são apenas uma data base. Logicamente, podem e devem ocorrer nos finais de semana. Chegando agora na quinta divisão, que virou o assunto do momento, a proposta já está na mesa. 128 clubes em 16 grupos, que vão passar agora na sua tela. E eu volto daqui a pouco.
Na primeira fase, o calendário garante 22 jogos para todos, entre 25 de fevereiro e 30 de agosto, algo já razoável para muitos que nem divisão possuem na atualidade. A segunda fase, com mais 15 jogos, seria disputada entre 6 de setembro e 18 de novembro. Já o mata-mata do título seria disputado entre 25 de novembro e 13 de dezembro, com quartas, semifinal e final. E não podemos esquecer dos playoffs de acesso, disputados nesse período dos mata-matas do título. Por fim, o playoff de rebaixamento ocorreria nos dias 5 e 12 de setembro. Para fechar o vídeo, chegamos na sexta divisão, que tal qual o extinto Brasileirão de Aspirantes, seria apenas com time sub-23. O formato é quase o mesmo da Série E, e os grupos passam agora na sua tela. Por ser uma competição sub-23 e a última divisão, os 22 jogos da primeira fase seriam mais diluídos, entre 25 de fevereiro e 13 de setembro. A segunda fase, com apenas 9 jogos, teria sua disputa entre 20 de setembro e 18 de novembro. Os mata-matas do título seriam em 25 e 29 de novembro, nos dias 2, 5, 9 e 13 de dezembro. Junto com eles, teríamos ainda as duas fases dos playoffs de acesso. A proposta está finalizada e entregue de bandeja para a CBF, Samir Chaud e companhia. E como eu sempre digo, dá para fazer, com os devidos ajustes e principalmente colaboração e esforço de todos os lados. Antes de encerrar, considere apoiar o canal financeiramente. Pelo botão Valeu Demais, você pode dar uma força extra, com um único depósito, pelo valor que desejar. Também há o Clube de Membros, e por apenas R$ 2,99 por mês você recebe benefícios, como acesso aos vídeos antes dos demais inscritos. O vídeo de hoje fica por aqui. E você, o que achou dessa super proposta para 2026? Mudaria algum ponto? Deixe nos comentários e não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de hypar o vídeo aqui no YouTube. Caso tenha ideias para novos temas, deposite também nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.